Salve Cordilheiros e Cordilheiras, sejam bem-vindos a mais um Cordilheira React. Eu sou o Marcelo e tô aqui com o Cauê, dá um salve aí. Salve, queridos, queridas, querides. Beleza, pra quem não conhece Cordilheira Cultural é um canal de revolucionários que estão querendo mudar essa sociedade e mudar o atual estado das coisas. Estamos aqui com o quadro Cordilheira Reage, onde a gente assiste algumas coisas aqui e reage a elas. Correto? Rapaz, eu acho que você falou muito bem. Perfeito, acho que foi a minha melhor introdução de tudo. Só faltou bom dia, boa tarde, boa noite. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. E como o Leandro sempre lembrou a gente, boa madrugada, que pode ser que alguém esteja assistindo a gente aí de madrugada também. Salve, Leandro, centralismo democrático é top. Perfeito. Então, pra quem não conhece o Cordilheira, quer conhecer as nossas redes sociais, estão aqui. Segue a gente aí nas nossas redes sociais. Todas elas estão descritas e colocadas aqui do lado. Não vou me deter a explicar elas novamente. Se você quer ver eu repetindo todas as arrobas e todas as redes sociais que a gente tem, vê os outros vídeos nossos, que eu faço isso em todos os outros vídeos, tá? Beleza. Então, hoje aqui a gente vai fazer mais um react do canal Lateral Esquerda, tá? São aí grandes companheiros de luta que estão querendo entender o futebol para além das quatro linhas. E hoje a gente vai ver a trajetória de Petkovic e a sua percepção do socialismo no quadro Pensando Futebol. Perfeito? Alguma consideração inicial? Queria falar que hoje estamos de volta com o nosso querido Henrique Alvarez. Aquele dia a gente tava com o Franco, que parece muito o Henrique. Fiquei confuso. Eles realmente não são muito diferentes, né? Dá pra sentir só o fundo ali que é diferente, assim, E quase. o Walter Moreira, que não, além de ter nome de narrador, fala que nem narrador, né? Exatamente, cara. O cara é um grande comunicador aí, mano. Isso aí não é de se desprezar, não, viu? Vamos ver o que ele nos aguarda. Vamos ver o que ele tem pra falar pra gente hoje. Fala pessoal, tranquilo? Mais um vídeo lateral esquerda. Hoje vamos discutir aqui relação de Petkovic com o socialismo. Primeiro, o Brasil é muito grande. E na época minha, na minha infância, se deixar eu lembrar primeiro, foi muito bacana porque a gente vivia um país socialista, então o esporte estava presente, tinha tudo. E era uma época muito bonita, muito rica em todas essas coisas. A gente jogava futebol na rua. Viva Petkovic, porra! Viva socialismo! Lateral esquerda. Eu sei que o Henrique Alvarez, pra gente conversar. Antes de tudo, pontapé inicial. Quem foi esse Dejan Petkovic? Fala, Walter, tudo bom? Galera aí do lateral esquerda. Então, falar desse grande craque, né? Esse grande craque, lamentavelmente, não jogou no Botafogo, mas jogou aí em todos os times grandes do Rio, fora o Botafogo, que ainda é um time grande. Ainda. Bom, Ainda, mas falta pouco. Não, mas peraí, foi comprado agora, né? Vamos falar a verdade. Virou SAF, já é outra história agora, né? Vai continuar assim. Agora é uma SAF grande, velho. Exatamente. Se tudo der certo, não vai virar um Newcastle da vida. provar. Ainda bota cápsula aqui, né? É grande. E em outros times brasileiros, como o Vitória, por exemplo, Caralho, ele jogou no Atlético Mineiro, mano. Você é louco. Porra, velho. Nem lembrava disso. Goiás, né? E foi um grande craque, né? Um grande atleta, né? Completo, jogava muito bem, principalmente muito famoso por causa dos seus gols olímpicos, da forma como batia na bola, dos títulos que conseguiu, principalmente com o Flamengo, né? Que ele consegue ganhar, inclusive, o campeonato brasileiro 2009, já com 38 anos, se não me engano, ali já. E Ó o Didico ali, hein? Ei, grande Didico. o Saudade. pessoal achava que ele ia voltar só para bater falta e ele joga muito, né? Tem aquele famoso gol dele, né, contra o Elton, ali aos 43 ali do segundo tempo, contra o Vasco. Não sei se você lembra disso. Eu me recordo dele jogando com o Marcelinho Carioca, início lá da Taça Guanabara 2003. Só lembro disso. Quando ele jogou no Vasco, né? Ele saiu para Vascaíno, filho da puta. Esse cara é muito engraçado, mano. Puta merda, velho. E o Pet é um cara que tem uma memória ali de muito carinho, quando a gente vê ele nas entrevistas, da infância dele. E essa infância foi num país socialista. O Pet nasceu na antiga Iugoslávia, na região onde hoje é a Sérvia. E o Pet, né, o jogador mais jovem na época dele. Tem 57 países ali. Como é que ele fala que é só a região da Sérvia, mano? Esse pai ele nasceu na região onde hoje é Sérvia. Tá, entendi. Agora fez sentido. Talvez Mas, porra, era tudo Iugoslávia antes, mano. Hoje é a Sérvia. E o Pet, né, o jogador mais jovem na época dele a jogar na liga profissional iugoslava, né, pelo Radnik Nis ali, um time, enfim. Gostei da pronúncia, hein? Que isso, Eu hein? nem sei, eu só jogou ali no Radnik Nis. Com tanta certeza que eu acreditei. Aos 16 anos, né, até 92, jogou no Radnik Nis e depois vai para o famoso Estrela Vermelha, né, enfim, dos times, o time principal da Iugoslávia nesse período, campeão da Champions League, inclusive.
Atualmente, Mundial. se jogar no Brasil, Estrela Vermelha, hoje em dia, olha, vai ser... Hoje em dia já... Vai ter patos amarelos na arquibancada, hein? Então, Que filha da puta, mano. Vai tomar no cu, mano. Ô, Walter, você tem que vir participar com nós, mano. Puta que pariu, velho. Esse cara é muito bom, mano. joga no Estrela Vermelha, depois joga no Real Madrid, assim, uma grande compra ali do Real Madrid por um tempo, mas não consegue se firmar, né? Ele ainda percorre ali por vários times europeus, vem parar no Vitória, né? Porque ele achava que jogar no Brasil, assim como os jogadores brasileiros, que ele era fã, ele poderia se destacar ali e voltar para a Europa, como os jogadores brasileiros jogavam bem aqui e iam para a Europa. Aí ele vai para o Vitória porque ele, né, o que dizem para ele é que o Vitória era campeão. Aí vai, o campeão brasileiro, então eu vou lá. Né? E na realidade o Vitória é campeão baiano. Né? Os estaduais, né, são muito conhecidos no Brasil, lá fora não existe essa tradição de estaduais. Né? Então ele achou, campeão, então eu vou para lá. E, inclusive ele vem para o lugar do Bebeto, mas é apresentado para ele como time do Bebeto e do Túlio e tal. Aí ele, então eu vou para lá porque o Bebeto joga lá, mas na verdade ele estava indo para substituir o Bebeto. Então, ele é um pouco enganado, mas vem, joga bem no Vitória. O cara foi enganado. Essa carreira, enfim, monumental ali por times do Brasil, né? E você pode explicar esse contexto aí? Porque ele é de 72, né? Ele fala muito da infância dele. Pode dar uma passada histórica do que aconteceu com a Iugoslávia, União Soviética. Você não vê, ele ganhou o brasileiro com 38 anos, mano. O cara já era quase quarentão, velho. O que aconteceu? Exatamente, né? O que era a Iugoslávia nesse período? Né? A Iugoslávia é diferente dos outros países ali da Europa Oriental. Ela era um país socialista, governado ali pelo Partido Comunista Iugoslavo, sob dominância principalmente do Marechal Tito, que era o grande líder da Iugoslávia, mas ela se liberta dos nazistas não a partir da libertação dos soviéticos, dos soviéticos derrotando os nazistas. Né? Ela principalmente se liberta por conta de uma revolução interna, né? Ou seja, os partisães ali, né? os guerrilheiros revolucionários iugoslavos, né? Eles libertam a Iugoslávia dos nazistas, com ajuda soviética, né? Financiamento, enfim, ajuda logística, mas de maneira própria. Então, a Iugoslávia ela é muito mais autônoma em relação à gestão do socialismo do que as outras nações da Europa Oriental, que vão pertencer à União Soviética. A Iugoslávia já é mais autônoma. E depois de um tempo, né, mesmo durante a Segunda Guerra, você vai ter muitos entendimentos do Marechal Tito com o Stalin, e depois vão se agravando ao ponto de chegar em... A Iugoslávia ela rompe com o Cominform, né, com o Comitê Soviético, da União das Nações Soviéticas, em 1948. Então há esse rompimento. O general Tito é tido muito criticado como revisionista, classificado, né, acusado pela União Soviética de trotskismo, inclusive. Inclusive, algumas, enfim, estudos mostram que o Stalin tentou o assassinato dele, inclusive. Então, assim, foi bastante... contrariou bastante os interesses da União Soviética, mas era um país governado ali pelo Partido Comunista que vai ter uma estrutura socialista de governo e gestão. Autogestionário, né? Exatamente isso aí, né? Ele vai ter uma experiência do soviético. Sim, ele vai ser criticado ali pelo governo stalinista e tal por esse modo um pouco diferente. Né? Então você vai ter, por exemplo, as fábricas, ao invés de ter uma gestão do Estado, elas vão ser autogeridas pelos trabalhadores. Você vai ter algumas diferenças ali em relação ao socialismo soviético, mas ainda assim uma estrutura socialista. Enfim, então há esse rompimento. Depois, quando o Stalin morre, com Nikita Khrushchev há uma reaproximação, mas a Iugoslávia, né, essa grande junção ali das nações ali dos Balcãs, dessas nacionalidades dos Balcãs, ela continua se mantendo como um Estado socialista e centralizado. Né? Depois, enfim, da morte do Tito, é que você vai ter essa fragmentação em várias nações diferentes. Mas até esse momento você tinha essa Iugoslávia unida sob um regime socialista. Mas e a questão política, né? Que ele deu várias entrevistas aí, tem vídeos aí bem populares que circularam bastante aí. A questão política, o que ele cita do socialismo que ele lembra?
A entrevista mais conhecida dele é para Ana Maria Braga, né? Essa entrevista aí que viralizou faz já há bastante tempo, mas ele dá a entrevista para Ana Maria Braga e a Ana Maria Braga começa a falar, tipo, como é que era a sua infância, né, num país tal, lá na Iugoslávia, com tanta dificuldade e tal, e ele fala, tipo, não, meu país era um país maravilha, né? Ele fala literalmente isso. Né? Como é que é ter nascido num país com tantas dificuldades? Você saiu de lá com que idade? Quando eu nasci não tinha dificuldade nenhuma, era um país maravilha, né? A gente vivia um regime socialista, né? Todo mundo bem, todo mundo trabalhando, tem trabalho, tem salário. Problemas aconteceram depois. E, assim, é um choque porque, principalmente num período de tanto, né, mais, assim, para esse período ali dos anos 2000, 2010, né, esse anticomunismo gigantesco que você tinha, a ideia de um cara dizer, não, vivia num país socialista e era uma maravilha, foi algo que era chocante, né? Assim. E vão ter uma série de outras entrevistas, uma, inclusive, para a Sport TV, em que ele perguntado para ele como é que era a infância dele, e ele vai falando, não, era bom porque eu vivia num país socialista, ele diz exatamente isso. E aí tinha muito incentivo ao esporte, eu aprendi a jogar todos os esportes na escola, ele mostra como ele tem carinho pela infância dele, né? Como ele até o Brasil, né? A maior parte das escolas públicas nem quadra tem. E era muito seguro as ruas, né? Então, tem diversas entrevistas em que ele fala sobre isso, sobre segurança, saúde e tal, como era bom na infância dele. Isso é algo que é um relato que traz estranheza, principalmente para quem é um público mais leigo, assim, que está acostumado a ver só na imprensa uma coisa do socialismo como os gulags, como só as partes mais... E o Pet traz esse relato bastante positivo. Tem algumas outras entrevistas em que ele problematiza, ele fala sobre uma ineficiência, que esse Estado não funcionaria, porque era muita gente trabalhando nas mesmas fábricas. Então, todo mundo tinha emprego, mas as fábricas eram ineficientes, porque era muito funcionário, e alguns não queriam trabalhar tanto, então ele diz que isso não funcionaria. Mas nessas mesmas entrevistas ele começa a falar que a saúde era boa, que a educação era muito boa, a segurança, todo mundo tinha tranquilidade e tal. A própria produção de bens industrializados, ele chega a falar, né? Tinha muito bens industrializados, a comida era muito barata, né? Então, enfim, ele até diz uma coisa interessante, né? Que o preço ele falou, o preço dos eletrodomésticos até eram caros, mas a comida era muito barata, existia uma diferença grande. E que hoje em dia, na própria Sérvia, a diferença de uma cesta básica para um eletrodoméstico é muito pequena, assim. Tanto porque tem mais eletrodoméstico, mas também porque a cesta básica é muito cara, né? Então, assim, ele retrata dessa forma positiva a infância dele, sempre com muito carinho, né? Nessa da Sport TV tem até que cortar ele, né? Cara, não, vamos aqui voltar para o estúdio, tá? Ele tá e deixar ele falar horas da infância dele sobre o regime socialista. Só que mais recentemente, né, ele com o Rizek ali, quase deu treta. Quiseram homenagear o Joseph Stalin, que foi o sanguinário ditador soviético. Espero que não, né? Peraí, sanguinário. Peraí, cuidado. Como cuidado? É um fato. Cuidado, é um fato por quê? Como por quê? História. História de quê? História de quem, filho da puta? Quem que falou isso, filho da puta? Nossa, o Rizek, mano, o Rizek é um cara da hora, ele tem uns posicionamentos interessantes, mas, mano, é um liberal, né? Não dá pra falar outra coisa. Criticando o Stalin, né? Isso, confesso que me surpreendeu, porque o Rizek tá criticando o Stalin, né, como um grande assassino, né, e tal, ditador. Chama de sanguinário! Sanguinário. E o Pet fica indignado, assim. O Rizek tenta continuar o programa e ele, não, peraí. Eu não posso admitir isso. Não, peraí, como assim sanguinário? E aí o Rizek fala, não, grande sanguinário e tal. E o Rizek, não, mas quem falou, né? O Pet fala, quem falou e tal. O Rizek é até um cara de esquerda e tal, né? Mas tá criticando o Stalin, não, peraí, mas quem falou isso? Aí o Rizek diz, tá na história. Né? E aí ele fala, qual história? Né? Me surpreendeu. Debate historiográfico, né? Versões históricas aí. Chega de verdades absolutas. Mas o Pet acho que foi meio sem graça também ali, tipo, caraca, eu esqueci que eu tô na Globo. Ele, não, assim, mas é que na guerra, ele chega a falar isso, né? Mas era uma guerra. E o Rizek fala, não tô falando de mortes na guerra, tô falando de mortos opositores. Aí o Pet faz meio que assim, né? Dá uma, tipo, não, tudo bem, mas... Aí o Rizek fala, não, mas teve uma importância na guerra também, mas foi um grande assassino. E aí o Pet fala, teve uma importância na guerra. Ele frisa bastante isso, né?
Me surpreende porque tem essa questão que eu mencionei da rivalidade do Tito com o Stalin, que era grande, né, esse rompimento. Então, o Stalin chega a declarar boicote à Iugoslávia, isso poderia ter destruído a economia iugoslava naquele período, e por isso o Tito tem esse pragmatismo de ter relações com o Ocidente também. Me surpreende que o Pet teve uma formação, pelo visto, parece, positiva do Stalin. Tá certo o Pet, mano. O cara não é tudo isso que se fala, porra, velho. Porque claramente o Pet ele não pegou e parou de estudar e de analisar o mundo, entendeu? Quando ele tinha 12 anos, tá ligado? O cara avançou, o cara, tipo, né? passou e falou assim, porra, pode ir pá, né, mano? Teve essa briga aí, mas, porra, o Stalin fez coisa pro caralho, né? Então, porra. Principalmente derrotar os nazistas, né? E, assim, falar que o maluco é sanguinário é, no mínimo, você agredir os fatos. É, no mínimo, agredir os fatos. Agredir os fatos. Não tem termo melhor pra isso. Valeu, Ciro. Não, sentido amplo, né? E aí algumas pessoas podem pensar, pô, mas como é que uma visão positiva de um cara que, enfim, foi responsável ali por tantas mortes, né, enfim, a perseguição a opositores, 70 como é que ele pode ter uma visão positiva? Eu acredito que seja nessa questão da guerra, assim, de ter ajudado na liberdade. Vamos ser justos, não é só por causa da guerra também, tá, galera? O Stalin foi um tremendo de um comunista, um leninista que seguiu o que foi formulado pelo Lenin, pela Revolução Russa. Tem erros, tem acertos, e é isso, ponto. Libertação, embora não tenha libertado a Iugoslávia, mas ajudou na libertação. E o trauma do nazismo deve ter sido muito grande, ao ponto de a imagem do saldo ter sido positivo na imagem do Stalin. Aí, mais de uns 100 milhões que o pessoal fala. E os 100 milhões, hein, que eu falei? 100 milhões de mortes, né? Ele está no livro negro do comunismo, alguma coisa desse tipo, né? 160 milhões de mortes. O cara matou mais gente do que União Soviética tem existia. 40 milhões de mortos e tal. Né? Esses números já são, enfim, completamente exagerados. Assim. Você pega números de mortes ali só se juntando com a Segunda Guerra Mundial, né? Com os mortes na... O Jonathan traz um outro ponto ali no chat também. Ele fala, da forma que falam, parece que o cara decidia tudo sozinho também. Absurdo. Sim, não. Perfeito. Exatamente. Fala como sanguinário, como se fosse assim, nossa, preciso matar a gente hoje. Ah! A guerra civil, ou seja, né, as forças brancas invadem a União Soviética. A União Soviética... Culpa do comunismo, se tivesse se entregue. Pois é, se não tivesse guerreado na guerra civil ou contra os nazistas, não teria morrido mais gente. Então, assim, são números exagerados, mas que não tiram o fato do Stalin, na minha opinião, né? Sei que vai ter um hate aí, o pessoal desse neo-stalinismo aí vai ter um hate aí. Que neo-stalinismo, mano. Nossa, cara, esses caras são... Agora chutaram o pau da barraca, meus amigos. Eu adorei a imagem ali primeiro. Ó, Leandro, fica... Os caras estão te copiando aqui. Mas, mano, porra, velho, não existe neo-stalinismo porque não existe stalinismo, cara. Eu acho muito bom isso. Como é que vai existir um neo de uma coisa que não existiu, exato, mano? Me mostra o stalinismo, vai, me mostra. Cadê o stalinismo? Não, me dá agora. Coloca na minha mão aqui. E ele fica falando de uma forma... Os escritos militares de Stalin, é isso que é o stalinismo? É isso? Precisa ler antes de falar, né? E já tá em português, hein? Já tá traduzido. Já tem a versão em português aqui, ó. Perfeito. Vamos me xingar. Mas o Stalin matou muitos opositores certeza que é o Valdo que foi tá uma editando figura esse vídeo. atroz nesse sentido. Mas se vocês quiserem pensar, pô, mas como é que pode ter então um saldo positivo na memória dele? Né? Como tem na Rússia, assim, um saudosismo do Stalin cada vez maior, né? Cada vez mais crescente, mais da metade, se não me engano, da população, inclusive. Né? Eles botaram uma notícia de tendência. A resposta pode se tornar nova política educacional do governo Putin. Vai tomar no cu, mano. Que porra é essa, velho? Ai, BBC. É só pensar, por exemplo, numa figura como o Churchill. Assim. Como a imagem do Churchill aqui no Ocidente ela é positiva, no geral, né? E ele foi também responsável diretamente por milhões de mortes de africanos, de asiáticos. Casos como a fome em Bengala, na Índia, por exemplo, você tem ele lá, né, retirando ali o arroz ali do Jonathan mandou um stalinismo, matou melões. E você vai ter muita gente que vai defender, vai tentar passar pano também. Aqui nos comentários vai ter gente passando pano, dizendo, não, os indianos que quiseram vender o arroz. Aí o livre mercado! Livre mercado. Que isso? Eles postam a artigo do Churchill Institute, né, Fora o Churchill. para dizer, não, olha só, Apoiando os indianos que quiseram vender para a metrópole, né? A Polônia só quis vender e tal.
E foram milhões de mortes, enfim. Aí vai de execuções ali, da perseguição, da opressão do Império Britânico, tanto quanto a essas mortes por fome, por miséria, a própria opressão sobre esses povos. O racismo do Churchill, né, enfim, que beirava não, era ali um supremacismo branco, assim, de dizer que sim, os brancos tinham direito de dominar os negros e os asiáticos porque eram superiores. É um discurso um pouco diferente do Hitler, inclusive. Então, até para a época, porque tem gente que fala, não, mas era um racismo, mas é que nessa época as pessoas eram racistas. Não, para a época, todo mundo era racista. Para a época, era muito racista para a época. Mas a imagem dele é positiva, principalmente por conta da Segunda Guerra Mundial. O saldo no Ocidente, ele é positivo. As pessoas têm... Principalmente isso pela Segunda Guerra Mundial, caralho. Principalmente por causa da indústria de propaganda. Porque... E pelo anticomunismo, né? Porque os Estados Unidos borda como se os Estados Unidos fosse o grande... Entendeu? Toma no cu. Isso chama imperialismo, mano. Bom, imperialismo. Faltou citar isso nesse vídeo de vocês, amigos. Imperialismo. Vamos debater. Debater não. Vamos conversar e trocar ideia. Exatamente. Veio o Churchill como um grande estadista. E todo mundo vê ele nos filmes, é sempre uma imagem positiva. Então, os milhões de mortes que ele diretamente causa, e que muita gente vai tentar negar e passar pano, né? Ou seja, a mesma coisa que criticam do Stalin, fazem a mesma coisa com o Churchill, não tem o mesmo peso. Aí acaba ficando uma imagem positiva. Eu acredito que com o Pet seja a mesma coisa. Né? Por um cara aqui da Iugoslávia, né, o cara fez um monte de coisa, enfim, um monte de assassinatos e tal, de crimes, mas ele foi o cara que libertou da opressão nazista, então ajudou a libertar, quer dizer, né? Quem libertou foi os guerrilheiros, os revolucionários, né, os eslavos, liderados pelo Marechal Tito. Isso só na Iugoslávia, tá? Esqueceu de falar isso. O Exército Vermelho lutou em todos os lugares além da Iugoslávia para derrotar os nazistas. Mas o Stalin teve sua importância. Acredito que seja por isso essa imagem positiva que cara, metade do vídeo eles falando sobre o Stalin, cara, começou aqui, ó. Né? Pode estar nessa linha neo-stalinista, de Stalin matou pouco, né, tal. Pode ser, mas eu acredito que seja por isso. Show. Boas reflexões aí. Valeu, Ficou Henrique. Com medo ali, ó. Pessoal, agradeço aí. Curtiu. Deixa o like. Cara, aquele negócio, né? Abraço. Faltou citar imperialismo, faltou dizer que não existe stalinismo. Faltou várias coisas aí nessa última parte do vídeo, né? Mas enfim, é um vídeo bom também, de todas as formas. Pô, e um vídeo muito saudosista, nosso querido Petkovic. Enfim, né? Acho que é isso, né? Tipo, o Petkovic também não parou no tempo dele, né? E não ficou vendo só uma parada da história aí, né? Enfim. Questões aí pra se pensar. E, diferente do que ele fala também, ninguém tá passando pano pra porra nenhuma, né? A gente só tá falando que a história não é desse jeito que comumente se conta. A gente defende a história, né, mano? Tem que falar tudo que aconteceu, pô. Exatamente. Então é isso, galera. Se gostou desse vídeo, se inscreve, curte e comenta, beleza? Segue a gente nas redes sociais aqui. Manda um tchau aí, Cauê. Valeu, rapaziada. Aquele abraço.